Namastê, tudo bem com você? Ariel Cris chegando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre conflitos de relacionamento. Olha só, por muitos anos da minha vida, eu falava que eu era uma pessoa muito compreensiva, que eu sempre sabia ouvir as pessoas e compreendia as pessoas. Por muito tempo eu acreditei nisso, até que meu filho caçula nasceu. Conforme ele foi crescendo, eu fui percebendo que me irritava muito os comportamentos dele, principalmente o fato de eu falar alguma coisa e ele não me compreendia, ou de eu querer falar alguma coisa e ele me interrompia a todo momento. Eu não conseguia concluir um raciocínio, concluir uma orientação, e aquilo foi me irritando por muito tempo, até que eu comecei a observar que a atitude que mais irritava neste meu filho amado era minhas atitudes. E como que esse processo começou? Através de muitos estudos e entendendo que o comportamento do outro é um espelhamento do meu comportamento, que aquilo que me irrita no outro é o que eu tenho que mudar em mim, eu comecei a observar que eu falava com ele, ele me interrompia, eu começava a falar de novo, não conseguia concluir o raciocínio. Mas eu comecei a observar principalmente o meu comportamento no meio de um conflito, de uma discussão, ou até mesmo quando alguém estava conversando uma coisa sem muito valor. O que é que eu fazia? Eu quebrava o raciocínio da pessoa. Às vezes a pessoa parava de falar e eu parava falando, ou às vezes a pessoa falava junto comigo e ninguém se entendia, aquela coisa que todo mundo falando junto, né? Não deixava a pessoa concluir o raciocínio, não deixava a pessoa se expressar completamente. Então eu estava agindo exatamente da maneira que eu via meu filho agir. Quando eu comecei a observar esses pontos, que sim, eu fazia isso, era tão inconsciente, tão no automático, mas eu não percebia. Eu consegui compreender que o meu filho veio daquela maneira para mim aprender a ouvir, para mim aprender a entender, ter compreensão, porque como que eu podia, levantar a bandeira que eu era muito compreensiva, sendo que eu não deixava nem a pessoa acabar de falar. Às vezes era um conflito e a pessoa estava tentando se explicar, mas eu entrava com um monte de justificativa, quebrando aquele raciocínio, quebrando a lógica que a pessoa queria me explicar, sei lá o quê. Então, eu não era compreensiva, porque eu não dava nem tempo de ouvir a pessoa para mim poder compreender a pessoa. Quando eu comecei a observar esse comportamento que o meu filho irritava, era o meu comportamento, isso foi muito pior, é pior mesmo, assim, é doloroso para mim do que quando meu filho fazia isso comigo. Foi muito mais doloroso eu perceber que era eu que tinha que mudar. E olha só que coisa linda e interessante. Não podemos mudar nada se a gente não aceita. O aceitar não é ser permissivo. O aceitar é, enquanto eu não aceitava que sim, eu precisava ouvir mais, que sim, eu só poderia compreender o outro se eu permitisse que o outro se expressasse, enquanto eu não aceitei que sim, eu precisava dessa mudança, não tinha mudança. Quando eu entendi, eu aceitei que eu precisava dessas mudanças, comecei a me policiar, comecei a me esforçar, porque quando a gente cria um hábito, carrega esse hábito por tantos anos, é muito difícil mudar esse hábito. Então, eu comecei a observar que na hora que tinha ali uma conversa, eu ia quebrar o raciocínio da pessoa. Eu começava até, às vezes, falar, parava, queria falar de novo, tentava parar. Eu passei a compreender melhor as pessoas. Eu passei a permitir com que as pessoas concluíssem o que ela queria falar, o que ela estava sentindo, ou justificando um problema que ocorreu, exemplo, na família. E eu comecei a compreender melhor. E olha só que coisa linda que é nosso Deus, que é nosso universo. Naquela época eu não era terapeuta. O que eu mais faço hoje em dia é o quê? Ouvir pessoas. Tenho que compreender as pessoas, senão eu não posso ajudar essas pessoas. Então, quando aquilo tudo aconteceu e meu filho veio
maneira que ele veio, foi perfeito para mim. Eu sou grata por cada conflito que eu tive com meu filho em relação a ouvir, ser ouvir e compreensão, porque eu só olhava que era ele que não me compreendia, que era ele que não me escutava, que era ele que não deixava eu falar. Eu chegava a chorar, me descabelar, só que naquele momento que tudo isso estava doloroso e eu estava sofrendo com aquilo, nada mais era do que a energia cósmica me preparando, porque já estava predestinado a minha missão de vida de ser quem eu sou agora. Como eu ia ser uma terapeuta se eu não escutava, não queria ouvir, não conseguia compreender, não deixava a pessoa seguir o raciocínio, terminar de falar? É impossível. Então o universo estava me moldando ali de uma maneira tão linda, tão magnífica, tão maravilhosa. Então ele trouxe para minha vida um filho muito amado, um filho muito querido, que me irritou pra caramba, que eu chorei de raiva, mas tudo isso acabou quando eu entendi que era eu que tinha que mudar, não era eu esperar e exigir que ele mudasse. Quando eu aceitei que sim, eu precisava de transformação e mudança e não ficar cobrando que ele mudasse as atitudes comigo. E quando isso aconteceu, tudo aquilo que era tão doloroso dele não me ouvir, da gente não se entender e não ter compreensão, claro que não tinha, não deixava o menino falar, acabou, solucionou, resolveu. Então, hoje, se eu não entendesse nada do que eu ensino, eu diria, nossa, meu filho melhorou tanto, nossa, meu filho se transformou completamente, nem parece mais aquele garoto. Não, eu fui curada, eu fui transformada. E quando eu mudei a minha vida e o meu comportamento, meu filho mudou. Esses problemas de relacionamento, de todo mundo falar junto, entre eu e ele, e não compreender, e ninguém deixar o outro falar, e não querer ouvir, acabou. Por quê? Porque eu forcei meu filho a mudar? Não, é porque a Ariel é terapeuta? Não. Porque a Ariel mudou o comportamento dela. E a partir do momento que eu mudei o meu comportamento, o meu filho mudou. Então é isso que temos que fazer. Observar com muito amor e carinho, por mais doloroso que seja. Não, mas eu não sou desse jeito. Eu pensava assim no início. Era aquela briga de paradigmas, de mentalidade, de hábitos, de anos. E eu brigava comigo. Imagina que eu sou igual ao meu filho. Não, mas eu tinha esse conhecimento e eu olhava e falava, não, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Até que eu aceitei, compreendi, aí eu consegui me observar melhor e perceber que eu tinha que mudar, que tudo que eu fizesse para tentar mudar ele, eu não ia conseguir. Ele ia continuar me irritando, porque era meu comportamento que estava me irritando, mas inconscientemente. Eu não tinha consciência daquilo. Quando eu mudei meu comportamento, ele mudou, tudo mudou. E aí eu fui observando que eu agia da mesma maneira com o meu marido, olha só. Só que meu marido, na hora que eu interrompia, ele ficava calado. Ele não falava junto, ele ficava calado, mas era lógico que não era legal para ele. Lógico que não era legal para o nosso relacionamento. Só que teve que vir meu filho, com um gênio muito forte, como eu também, para me ensinar, para me curar, para que eu pudesse evoluir e aprender com os meus erros. Então, aquilo que te irrita no outro, observe se você não é idêntico àquele comportamento que está te irritando. E você vai observar também que, a princípio, assim, ó, de supetão, você vai pensar, eu não sou assim, eu não acho dessa maneira, imagina que sou desse jeito, eu sou assim, assim, assim. Você vai arrumar um monte de mimimi, de blá, 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 para não aceitar que é você que precisa de mudança. Não é o marido, o colega de trabalho, não é o patrão, a esposa, o filho, a avó, o avô, o pai, a mãe, não. Se tá te irritando no outro, vale a pena você carinhosamente olhar para dentro de você e parar de criticar o outro, ok? Beijo no coração, saúde e paz a você e a toda a tua família. Namastê.